E nós dentistas tivemos a oportunidade de ver a abrangência da nossa profissão, do quanto a gente pode fazer de benefício para o paciente. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber como se prevenir e que tipos de tratamentos podem ser feitos para acabar com as dores orofaciais. Nós já voltamos, fique aí. No programa de hoje, nós estamos falando com o Dr. Vitor Ferzelli sobre dores orofaciais, que são aquelas dores que sentimos por toda a região da cabeça. Dr. Vitor, quais são as causas dessas disfunções temporomandibular? Normalmente a gente observa na maioria dos nossos pacientes que a principal causa são hábitos parafuncionais. O que são esses hábitos? Hábitos que o paciente, por exemplo, tem de ficar apertando, principalmente quando está muito tenso, ou às vezes, quando se pega, volta e meia está apertando os dentes. E fazendo bruxismo, que é o ato de você ficar rangendo os dentes durante, ou às vezes até durante o dia. Uma atividade de mais concentração, né? E além do apertamento, às vezes acaba fazendo bruxismo, que é o ato de ficar rangendo os dentes. Também soma-se a isso o fato do paciente ainda ficar mordiscando lápis, tampa de caneta, mascando chicletes com muita frequência, dormir sempre de um mesmo lado. São hábitos que fazem com que a atividade desses elementos entrem numa atividade muito maior. E por conta disso, danos acabam acontecendo. Pancadas também que você pode levar? Nós chamamos isso de macrotrauma. Pacientes que às vezes estão jogando um futebol, um basquete, de repente, e essa pancada faz com que a mandíbula se desloque, fazendo com que haja uma situação de deformação de determinadas estruturas, além do que também nós temos um fator chamado oclusão, que também participa. O que é a oclusão? Na realidade é uma mordida, o ato de você morder. E nesse ato de você morder, às vezes você encontra um lado tocando primeiro que outro, porque a condição leva, inclusive, o paciente a fazer um hábito de ranger, porque vamos imaginar que ele, ao abrir e fechar a boca, tem um dente que está incomodando porque está mais alto. Ele tenta desgastar, e aquilo pode se tornar até um vício dele. Um cacuete. Um cacuete. E somando a isso, se o paciente estiver passando por um fator de estresse emocional, ele acaba fazendo com que aquilo atue e acaba trazendo danos para toda essa articulação. Qual que é o público, o paciente, em termos de faixa etária, em termos de sexo, que está mais submetido a esse tipo de problemas? Encontramos o nosso maior público são as mulheres, onde nós encontramos desde os 25 até os 38, 40 anos o maior alvo de desencadear esse problema. Bom, apesar, só fazendo uma ressalva ainda, hoje nós estamos encontrando uma grande quantidade de pacientes ainda numa idade mais baixa, ou seja, crianças com 8 anos, 10 anos, já desenvolvendo barulhos na articulação, dado ao fato dessas crianças hoje estarem expostas a um fator de estresse. Vamos imaginar, a criança saiu da aula, depois do almoço, vamos supor, isso da tarde, tem uma atividade extracurricular bastante intensa, seja lá inglês, judô, etc., dança, quer dizer, a atividade toda tomada. Já tem estresse desde cedo. Exatamente, já passa a conhecer o estresse dessa idade. E por conta disso, evidentemente, se nós formos somar ainda o fato das crianças hoje estarem diante de filmes de muita tensão, videogames que passam às vezes a tarde inteira, ou então no computador direto. Então, quando você faz uma eletromiografia, quer dizer, um exame que vê a atividade desses músculos nessas crianças, você vê que está altamente alterado. Daí já começa exatamente o primeiro desenvolvimento temporomandibular. Tá, e isso daí gera
problemas nessa ATM, nessa se região? Se nós formos observar, existem, falando das chamadas desordens temporomandibulares, nós temos algumas características. As principais ordens musculares, onde o paciente passa a ter dores de cabeça, cansaço muscular, etc. E as chamadas desordens articulares, que são as desordens que são acometidas dentro da própria articulação. Aqui nós estamos mostrando a TM, recoberta por músculos, ligamentos, cápsula, e aqui a articulação propriamente dita. Se a gente for observar aqui, justamente nessa intersecção que nós temos um chamado disco, para que esse osso não trabalhe na base do crânio, nesse outro osso. Choque, né? Osso com osso. Osso com osso, nós temos essa cartilagem que está aqui representada. Na verdade, é uma fibrocartilagem, um tecido fibrocartilaginoso, serve como uma espécie de um amortecedor, para que em todo movimento que você faça, você não tenha osso tocando com osso. Seria nesta região aquele menisco que nós temos lá? Exatamente, proporcionalmente seria isso. E numa situação de o paciente fazer este côndilo, que é a porção mais alta dessa mandíbula, começa a deformar esse disco. Esse disco que está exatamente interposto a essas duas estruturas ósseas, ele começa a ser deformado e passa a ficar, em vez de estar aqui, passa a ficar exatamente aqui na frente. E daí, na hora que o paciente vai abrir a boca, esse disco pula para cima do côndilo e é onde se percebe os chamados estalos, estalidos. Então o paciente está abrindo e fechando a boca e está escutando, que às vezes até constrange muito o paciente dele estar almoçando e estar escutando as pessoas do lado, escutando barulhos nessa articulação. Não saia daí, nós voltamos já já. Agora, o Dr. Vitor vai responder as perguntas feitas por você, que está em casa. Vamos lá, Dr. Vitor? Meu nome é Albino, queria saber se quando mastiga é comum sentir dor. É exatamente isso que nós estamos falando. Normalmente as disfunções acometem várias situações, inclusive na mastigação. E precisa procurar um dentista. Vamos a outra pergunta. Meu nome é Joel. Eu gostaria de saber se instalar a carga dentária diminui as tensões do rosto. Não, muito pelo contrário. Ao você ficar tentando instalar, exercitando isso, você está cada vez danificando mais as suas articulações. Temos mais alguma outra? Vamos lá. Oi, meu nome é Roseli. Eu gostaria de saber se as dores que a gente sente ao mastigar é causada pelo estresse. Na maioria das vezes, as disfunções têm como um grande fator causador o estresse somado a esses fatores que nós já dissemos. No caso dos pacientes que usam próteses ao longo do tempo, já estão bem desgastadas, essas próteses sempre idas porque justamente a pessoa já está perdendo aquela altura que tinha, aquela dimensão. Exato. Isso daí é sempre frequente. Eu diria que tem uma grande participação. Nós temos vários trabalhos que não mostram da disfunção temporomandibular com a diminuição da dimensão vertical. Mas a gente encontra também, clinicamente, muito relacionamento de dimensão dessa mordida causando problema. Quer dizer, mas não é uma condição sine qua non. Causa e efeito. Diminuiu, vai ter problema na TM. Nem sempre, é de pessoa para pessoa, né? Exato. Então, Vitor, e nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a sua participação, nós. Realmente precisamos voltar nesse assunto que é muito interessante para nós da odontologia e para o público em geral. Eu agradeço. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estamos sempre à sua inteira disposição. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a sua participação em mais um programa, a sua audiência. Continue fazendo contato conosco. Veja o nosso e-mail e participe. Até lá.